O Encontro, conto de Lígia Fagundes Telles. Em redor, o vasto campo. Mergulhado em névoa branda, o verde era pálido e opaco. Contra o céu erguiam-se os negros penhascos, tão retos que pareciam recortados à faca. Espetado na ponta da pedra mais alta, o sol espiava através de uma nuvem. Onde, meu Deus? Perguntava a si mesma. Onde vi esta mesma paisagem numa tarde assim igual? Era a primeira vez que eu pisava naquele lugar. Nas minhas andanças pelas redondezas, jamais fora além do vale. Mas nesse dia, sem nenhum cansaço, transpus a colina e cheguei ao campo. Que calma e que desolação! Tudo aquilo, disso estava bem certa, era completamente inédito para mim. Mas por que então o quadro se identificava em todas as minúcias a uma imagem semelhante lá nas profundezas de minha memória? Voltei-me para o bosque que se estendia à minha direita. Esse bosque eu também já conhecera com sua folhagem cor de brasa dentro de uma névoa dourada. Já vi tudo isto, já vi, mas onde e quando? Fui andando em direção aos penhascos, atravessei o campo e cheguei à boca do abismo cavado entre as pedras. Um vapor denso subia como um hálito daquela garganta de cujo fundo insondável vinha um remotíssimo som de água corrente. Aquele som eu também conhecia. Fechei os olhos. Mas se nunca estive aqui? Sonhei, foi isso. Percorri em sonho estes lugares e agora os encontro palpáveis, reais. Por uma dessas extraordinárias coincidências, teria eu antecipado aquele passeio enquanto dormia? Sacudi a cabeça. Não, a lembrança, tão antiga quanto viva, escapava da inconsistência de um simples sonho. Ainda uma vez fixei o olhar no campo enevoado, nos penhascos enxutos. A tarde estava silenciosa e quieta. Contudo, por detrás daquele silêncio, no fundo daquela quietude, eu sentia qualquer coisa de sinistro. Voltei-me para o sol que sangrava como um olho empapando de vermelho a nuvenzinha que o cobria. Invadiu-me a obscura sensação de estar próxima de um perigo. Mas que perigo era esse? E em que consistia? Dirigi-me ao bosque. E se fugisse? Seria fácil fugir, não? Meu coração se apertou, inquieto. Fácil, sem dúvida. Mas eu prosseguia implacável, como se não restasse mesmo outra coisa a fazer senão avançar. Vá-se embora, depressa, depressa! A razão ordenava, enquanto uma parte do meu ser, mergulhada numa espécie de encantamento, se recusava a voltar. Uma luz dourada filtrava-se por entre a folhagem do bosque, que parecia petrificado. Não havia a menor brisa soprando por entre as folhas enrijecidas, uma tensão de expectativa. A expectativa está só em mim, pensei, triturando entre os dedos uma folha avermelhada. Veio-me então a certeza absoluta de ter feito várias vezes esse gesto enquanto pisava naquele mesmo chão que arfava sob os meus sapatos. Enveredei por entre as árvores. E nunca estive aqui. Nunca estive aqui. Fui repetindo a aspirar o cheiro frio da terra. Encostei-me a um tronco e por entre uma nesga de folhagem vislumbrei o céu pálido. Era como se o visse pela última vez. A cilada.
Pensei diante de uma teia que brilhava suspensa entre dois galhos. No centro, a aranha. Aproximei-me. Era uma aranha ruiva e atenta, à espera. Sacudi violentamente o galho e desfiz a teia que pendeu em farrapos. Olhei em redor, assombrada. E a teia para a qual eu caminhava? Quem? Quem iria desfazê-la? Lembrei-me do sol, lúcido como a aranha. Então enfurnei as mãos nos bolsos, endureci os maxilares e segui pela vereda. Agora vou encontrar uma pedra fendida ao meio. E cheguei a rir, entretida quando aquele estranho jogo de reconhecimento. Lá estava a grande pedra golpeada com tufos de erva brotando na raiz da fenda. Se for agora por este lado, vou encontrar um regato. Apressei-me. O regato estava seco, mas os pedregulhos limosos indicavam que provavelmente na próxima primavera a água voltaria a correr por ali. Apanhei um pedregulho. Não estava sonhando. Nem podia ter sonhado. Mas em que sonho podia caber uma paisagem tão minuciosa? Restava ainda uma hipótese. E se eu estivesse sendo sonhada? Perambulava pelo sonho de alguém, mais real do que se estivesse vivendo. Por que não? Daí o fato estranhíssimo de reconhecer todos os segredos do bosque, segredos que eram apenas do conhecimento da pessoa que me captara em seu sonho. Faço parte de um sonho alheio, disse e espetei um espinho no dedo. Gracejava, mas a verdade é que crescia minha inquietação. Se for prisioneira de um sonho, agora escapo. Uma gota de sangue escorreu pela minha mão. A dor tão real quanto a paisagem. Um pássaro cruzou meu caminho num vôo tumultuado. O grito que soltou foi tão dolorido que cheguei a vacilar num desfalecimento. E se fugisse? E se fugisse? Voltei-me para o caminho percorrido, labirinto sem esperança. Agora é tarde, murmurei, e minha voz avivou em mim um último impulso de fuga. Por que tarde? A folha que resvalou pela minha cabeça era a seca advertência que colhi no ar e fechei na mão. Que eu não buscasse esclarecer o mistério, que não pedisse explicações para o absurdo daquela tarde tão inocente na sua aparência. Tinha apenas que aceitar o inexplicável, até que o nó se desatasse na hora exata. Enveredei por entre dois carvalhos. Ia de cabeça baixa, o coração pesado, mas as passadas eram enérgicas, impelida por uma força que não sabia de onde vinha. Agora vou encontrar uma fonte. Sentada ao lado está uma moça. Ao lado da fonte estava a moça vestida com um estranho traje de amazona. Tinha no rosto muito branco uma expressão tão ansiosa que era evidente estar à espera de alguém. Ao ouvir meus passos, animou-se para cair em seguida no maior desalento. Aproximei-me. Ela lançou-me um olhar desinteressado e cruzou as mãos no regaço. Pensei que fosse outra pessoa. Estou esperando uma pessoa. Sentei-me numa pedra verde de musgo, olhando em silêncio seu traje completamente antiquado. Vestia uma jaqueta de veludo preto e uma extravagante saia rodada que lhe chegava até a ponta das botinhas de amarrar. Emergindo da gola alta da jaqueta, destacava-se a gravata de renda branca, presa com um broche de ouro em forma de bandolim. Atirado no chão aos seus pés, o chapéu de veludo com uma pluma vermelha. Fixei-me naquela fisionomia devastada. Já vi esta moça, mas onde foi? E quando? Dirigi-me a ela sem o menor constrangimento,
como se a conhecesse há muitos anos. Você mora aqui perto? Em Valburgo, respondeu sem levantar a cabeça. Mergulhara tão profundamente nos próprios pensamentos que parecia desligada de tudo, aceitando minha presença sem nenhuma surpresa, não notando sequer o disparatado contraste de nossas roupas. Devia ter chorado, e agora ali estava numa patética exaustão, as mãos abandonadas no regaço, alguns anéis de cabelo caindo pelo rosto. Nunca criatura alguma me pareceu tão desesperada, tão tranquilamente desesperada, se é que cabia tranquilidade no desespero. Perdera toda a esperança e decidira resignar-se, mas sentia-se a fragilidade naquela resignação. Valburgo, Valburgo, fiquei repetindo. O nome não me era desconhecido e não me lembrava de nenhum lugar com esse nome em toda aquela região. Fica logo depois do vale. Não conhece Valburgo? Conheço, respondi prontamente. Tinha agora a certeza de que esse lugar não existia mais. Com um gesto indiferente, ela tentou prender o cabelo que desabava do penteado alto. Afrouxou ansiosamente o laço da gravata, como se lhe faltasse o ar. O bandolim de ouro pendeu, repuxando a renda. Esse broche... Mas já não vi esse mesmo broche nessa mesma gravata? Eu esperava uma pessoa, disse com esforço, voltando o olhar dolorido para o cavalo preso a um tronco. Gustavo? Esse nome escapou-me com tamanha espontaneidade que me assustei. Era como se estivesse sempre em minha boca, aguardando aquele instante para ser dito. Gustavo, repetiu ela, e sua voz era um eco. Gustavo. Encarei-a. Mas por que ele não tinha vindo? E nem virá nunca mais. Nunca mais. Fixei obstinadamente o olhar naquele desconcertante personagem de um antiquíssimo álbum de retratos. Álbum que eu já folheara muitas vezes. Muitas. Pressentia agora um drama com cenas entremeadas de discussões tão violentas, lágrimas, cólera. A cena esboçou-se esfumadamente nas minhas raízes, a cena que culminou naquela noite das vozes exasperadas, de homens, de inimigos. Alguém fechou as janelas da pequena sala frouxamente iluminada por um candelabro. Procurei distinguir o que diziam, quando, através da vidraça embaçada, vi delinear-se a figura de um velho magro, de sobrecasaca preta, batendo furiosamente a mão espalmada na mesa, enquanto parecia dirigir-se a uma máscara de cera que flutuava na penumbra. Moveu-se a máscara, entrando na zona de luz. Gustavo! Era Gustavo! A mão do velho continuou batendo na mesa, e eu não podia me despregar dessa mão tão familiar, com suas veias azuis se enroscando umas nas outras numa rede de fúria. Nos punhos de renda de sua camisa destacavam-se com uma nitidez atroz os rubis de suas abotoaduras. Um dos homens avançou. Foi Gustavo? Ou o velho? A garrucha avançou também, e a cena explodiu em meio de um clarão. Antes do negrume total, vi por último as abotoaduras brilhando irregulares como gotas de sangue. Senti o coração confranger-se de espanto. Quem foi que atirou? Quem foi? Apertei os nós dos dedos contra os olhos. Era quase insuportável a violência com que o sangue me golpeava as fontes. Você devia voltar para casa. Que casa? Perguntou ela, abrindo as mãos. Olhei para suas mãos. Subi o olhar até seu rosto e fiquei sem saber o que dizer. Era parecidíssima com alguém que eu conhecia tanto. Por que não vai procurá-lo? Lembrei-me de perguntar, mas não esperei resposta.
A verdade é que ela também suspeitava de que estava tudo acabado. Escurecia uma névoa roxa e que eu não sabia se vinha do céu ou do chão, parecia envolvê-la numa aura. Achei-a impregnada da mesma falsa calmaria da paisagem. Vou-me embora, disse apanhando o chapéu. Sua voz chegou-me aos ouvidos bastante próxima, mas singularmente longínqua. Levantei-me. Nesse instante, soprou um vento gelado, com tamanha força que me vi enrolada numa verdadeira nuvem de folhas secas e poeira. A ramaria vergou num descabelamento desatinado. Verguei também, tapando a cara com as mãos. Quando consegui abrir os olhos, ela já estava montada. O mesmo vento que despertara o bosque, com igual violência, arrancou-a daquela apatia. Palpitava em cima do cavalo tão elétrico quanto as folhas vermelhas rodopiando ao redor. Espicaçado, o animal batia com os cascos nos pedregulhos, desgrenhado, indócil. Quis retê-la. Ainda uma coisa! Ela então voltou-se para mim. A pluma vermelha de seu chapéu debatia-se como uma labareda em meio da ventania. Seus olhos eram agora 2 furos na face de um tom acinzentado de pedra. Ainda uma coisa! Repeti, agarrando as rédeas do cavalo. Ela arrancou as rédeas das minhas mãos e chicoteou o cavalo. Recuei. Aquela chicotada atingiu em cheio o mistério. Desatou-se o nó na explosão da tempestade. Meus cabelos se eriçaram. Era comigo que ela se parecia. Aquele rosto era o meu. Eu fui você, balbuciei. Num outro tempo, eu fui você. Quis gritar e minha voz saiu despedaçada. Tão simples tudo. Por que só agora entendi? O bosque, a aranha, o bandolim de ouro pendendo da gravata, a pluma do chapéu, aquela pluma que minhas mãos tantas vezes alisaram. E Gustavo? Estremeci. Gustavo! A saleta esfumaçada se fez nítida. Lembrei-me do que tinha acontecido e do que ia acontecer. Não! Gritei, puxando de novo as rédeas. Um raio escoteou o bosque com a mesma força com que ela escoteou o cavalo. Ele empinou imenso, negro, os olhos saltados, arrancando-se das minhas mãos. Estatelada, vi-o fugir por entre as árvores. Fui atrás. O vento me cegava, espinhos me esfrangalhavam a roupa. Mas eu corria alucinadamente na tentativa de impedir o que já sabia inevitável. Guiava-me a pluma vermelha que ora desaparecia, ora ressurgia por entre as árvores, flamejante na escuridão. Por 2 vezes senti o cavalo tão próximo que poderia tocá-lo se estendesse a mão. Depois o galope foi se apagando, até ficar apenas o uivo do vento. Assim que atingi o campo, desabei de joelhos. Um relâmpago estourou e por um brevíssimo segundo, consegui vislumbrar ao longe a pluma debatendo-se ainda. Então gritei com todas as forças que me restavam e tapei os ouvidos para não ouvir o eco de meu grito misturar-se ao ruído pedregoso do cavalo e cavaleira se despencando no abismo. 1958